Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E sempre informamos no início que esses estudos são transmitidos ao vivo às sextas-feiras, 19 horas, horário de Curitiba, do Brasil, né, Brasília. E aquelas pessoas que quiserem participar conosco, basta entrar lá no nosso site, encontrarão lá os caminhos lá para solicitar o link, poderá participar conosco de qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? E também lá no nosso site encontrarão as playlists, os estudos anteriores, para as pessoas que queiram acompanhar os estudos que estamos realizando. Esse é o terceiro ano, é estudo contínuo, nós estamos na sequência 2025 e 2026. Também lá no site encontrarão os estudos da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Então, nessa sequência, como já disse, 2025 e 2026, nós estamos hoje no estudo 43, e vamos estudar as questões de 570 a 584. Nesses estudos estaremos no capítulo 10, né, que fala das ocupações dos espíritos, estaremos terminando esse capítulo hoje, né, que é da segunda parte do Livro dos Espíritos. Como nesse estudo, dando continuidade às questões que nós conversamos semana passada, né, sobre as ocupações dos espíritos no mundo espiritual, né? Então, na questão 570, até que faz a pergunta. Os espíritos percebem sempre o desígnios que lhes compete executar? É interessante, né? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? As importâncias das missões correspondem às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa de um general. 572. São do espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede, e de todos se considera se a obtém. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim. É frequente apresentar-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Para instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa pergunta aqui é bem interessante, né? Porque, olha, 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis?
Há, efetivamente, pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis, ao quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão durante sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes já nesse mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Item A. Porque lhes era facultada a escolha, por que preferiram a existência que nenhum proveito lhes estaria? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão a própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenha escolhido a vida útil e que haja recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo da importância, sobretudo menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões se lhe desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. 577. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente revestido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo como faz resulta de missão a que tenho sido predestinado. A miudade, às vezes, é o instrumento de que serve o espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende o espírito ser útil, que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura, então, o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio na Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois casos acerca da execução. 578. Será o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, mas não for um espírito superior. Ah, que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado.
579. Pois se é de Deus que os espíritos recebem a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante e de interesse geral ao espírito capaz de falir? Não sabe Deus que o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede. E seus planos, quando importante, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio da obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas a de outro que faz por aprovação? Não, porque traz a experiência adquirida. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis, né, ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com as grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mistério se faz de levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, o ensinamento que apareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. 52. Pode-se considerar como missão a paternidade? Pergunta interessante, né? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes dirijam pelas sendas do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de arrumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que deformar o caráter do seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, suportarão o desgosto resultante desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Cinco, 583. Os sábios pais, pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles pensaram? Essa também é uma pergunta interessante, né? Não. Porém, quantos piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais de conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou aos maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito? Deus é justo. 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua missão e que, para alcançar esse objetivo,
não vacila antes nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades o meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Ah, uma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava a um fim todo pessoal, aquele que delas constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Agora o comentário Kardec, né? Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assiste, assistem os homens de gênio, que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com a missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, das quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se servem, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou os imperfeitos aguardam em sofrimento as angústias, o momento é que praza a Deus proporcionar os meios de se adiantarem. Se pratica o mal pelo desrespeito de ainda não poderem gozar do bem. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque daí termina esse capítulo, né? E na próxima semana nós começaremos o capítulo 11, né? Que fala dos três reinos. Vai falar das questões aí dos minerais, da planta, dos animais do homem, da metempsicose. Então, está aí aberto agora aí para nossos questionamentos, né? Eu sei que nós estamos ouvindo pouca gente, mas acho que dá para nós conversar um pouquinho sobre essa questão mesmo também, né? Sobre essas questões aí das missões, né? Acho que deixa bem claro aí que às vezes a gente pensa sempre em missão numa coisa assim muito grandiosa e o texto deixa bem claro que todos nós fazemos aí algum, dentro do nosso projeto encarnatório, nós fazemos alguma coisa que nós podemos ser úteis, às vezes até para a orientação, que nem disse claro ali, determinada família, ou às vezes para. Eu até fico pensando assim, às vezes, não sei se é alguma tipo de missão, mas nós que trabalhamos aí no Espiritismo, também temos esse, bom, digamos assim, vocês alguma missão de ajudar um pouquinho as outras pessoas, até nós chegam, de orientá-lo, né? Olha que responsabilidade. Espero que não vamos chegar que nem o texto deixa bem claro ali que após nós concluirmos a nossa encarnação, que nós não conseguimos cumprir aquilo. A mediunidade, né? A mediunidade, eu considero também que uma certa missão, né?
quem vem com mediunidade utilizar isso para ajudar outras pessoas. A gente está no caminho, né, Pereira? Não sei se a gente nunca sabe, mas a gente está tentando fazer o caminho certo, né? Só que assim, a gente vai, imagino eu, assim, a gente vai cambaleando, porque não é fácil você ficar, domar as dificuldades e as tendências o tempo todo, é bem difícil. Mas assim, a gente sabe o que tem que fazer, e muitas vezes acaba caindo, errando muitas vezes, eu percebo isso, né? Por mais que você tenha a responsabilidade que você sabe, ainda assim a gente tem muita dificuldade de seguir o caminho reto, o caminho certo, que a gente sabe que tem que seguir. A gente erra muitas vezes. E sobre essa questão de missão, até isso foi comentado no nosso seminário ali, alguém comentou, acho que deve ter sido o Kuchelski, que nós não temos aqui missão, né? Nós temos nós temos provas, né? No nível que a gente está, a gente não sei, imagino que seja isso, que a gente não está aqui em missão, a gente está em prova, né? Por exemplo, a mediunidade nossa aqui é de prova. Então, somos muitos devedores, e aqui a gente está em prova. E para testar se a gente consegue aí tentar reaver os erros o tempo todo. Basta ver aquilo que a gente mesmo percebe intuitivamente, né? Das tendências que a gente tem, você já deduz né, o formato da encarnação anterior, né? Então, Mas aí temos que tomar cuidado nisso, porque o texto aqui deixa bem claro, porque a gente sempre pensa na missão uma coisa grandiosa. É o que ele falou ali. Então a gente sempre, essa aqui é a prova, porque estou espiando. Gente, tudo bem, nós estamos tendo provado, mas será que a missão nossa reencarnação, ele coloca bem claro aí no texto, que os espíritos que nós escolhemos, né? Tem uma questão que pergunta ali que a gente escolhe, que pelo menos no resultado, e muitas vezes não, mas a gente tem noção daquilo. Agora, prova. Tá, mas a prova também pode ser uma missão, que nós objetivo nós colocamos, por isso que a gente pensa em missão, que, vou fazer um meio, fazer a obra, fazer uma coisa grande. Não, mas aí, às vezes, a missão está exatamente nisso. Ele coloca um texto ali, inclusive, ele fala na pergunta ali, de eu mesmo me domar, né? Então, a prova faz parte da missão que eu escolhi, e eu falo, poxa, a minha missão nessa encarnação aqui, eu me colocar em todas as obstáculos aqui para mim conseguir superar essas minhas má tendências. Então, só tem que entender né? Se a gente entender como missão, vamos dizer assim, grandiosa, como profeta, como essa coisa, não, aí não, né? Mas nas pequenas coisas, sim, né? Sempre tem. Eu acho que a missão que a gente fala ou prova né, de ser um missionário, né? Seria só uma missão de melhorar, evoluir e conseguir fazer o melhor que a gente possa dentro dos princípios da moralidade, né? Eu acho que quando fala em missão, nesse caso, a missão que a gente tem a cumprir aqui, a gente tem uma missão que a gente assumiu e o nosso mentor, o nosso objetivo, né? Eu acho que seria mais nesse sentido do que pelo que eu entendi. Perfeito. Eu também penso assim, porque senão a gente fica pensando sempre numa coisa assim, por exemplo, a missão de Allan Kardec. Poxa, aí sim, né? A missão de um Chico Xavier, de Divaldo, desses grandes, aí é uma missão, né? Mas ele coloca a missão que ele faz, inclusive ele fala sobre a questão da paternidade, outras questões mais simples do dia a dia, que nós sempre trazemos. Inclusive, ele dá o exemplo do estafeta, que é aquele auxiliar do general, que leva recado para cá, que também tem a missão. Ele tem a missão de fazer isso, né? De levar recado para outro. Quer dizer, sempre nós temos pequenas missões, né? Pequenas missões que eram encarregadas exatamente com essa prova que a Ana colocou, eu concordo? É uma prova, mas tudo bem, mas se a nossa missão era exatamente essa, superarmos as nossas fragilidades, as nossas coisas assim, com essa faculdade que veio para nos ajudar. Então, tem que ampliar um pouquinho mais o conceito de missão, né?
não só naquela grande. É uma questão de, eu acho eu, né, que é uma questão de terminologia e de interpretação dessa questão de terminologia, porque eu diria assim que eu acho para mim, na minha opinião pessoal, missão para mim é uma coisa, realmente eu fico com essa questão muito de grandiosa, e eu chamo de propósito, o que eu tenho para mim de trabalhar com auxílio ao próximo. Eu tenho como propósito, uma coisa pessoal, tá? Eu vou falar, Pereira, aqui uma coisa pessoal. Eu tenho, para mim, assim, que eu tenho um propósito na minha vida. Realmente, o principal propósito da minha vida é o auxílio às pessoas. Hoje em dia, meu propósito é esse. Eu cheguei a esse ponto da minha vida em que o meu propósito é auxiliar as pessoas. Então, mas eu não chamaria de missão, entende? E, além de ter esse propósito de vida, que eu faço isso, eu procuro fazer o tempo todo, não só na casa espírita, eu tenho essa mediunidade de prova, daí eu chamo de mediunidade de prova, que não, eu chamo de prova porque, sim, é uma questão que você tem que demandar de disciplina, você tem que demandar de um esforço de aprimoramento moral, você tem muitas obrigações em cima dessa mediunidade de prova, que mediunidade de prova não é simplesmente, tá, vou lá, tá, mediúnico, vou embora, tá tudo certo. Não é. A mediunidade de prova é o tempo todo, porque se você quer, né, se tornar, utilizar a tua mediunidade de forma edificante, é um trabalho contínuo, o dia inteiro, a noite inteira, é o tempo todo, né? Que vai depender muito das tuas companhias, do mundo espiritual, que vão estar contigo, essas influências que pode acontecer, boas ou ruins, vai depender das tuas ações, do teu empenho, de tudo, né? Como você se comportar, etc. Então, por isso que eu digo que isso é uma prova. Então, para mim, assim, Pereira, pessoalmente, não cabe a palavra missão. Eu penso que missão fica uma coisa maior, assim, sabe? Que realmente é aquela questão ali que foi comentado várias vezes, de que Deus passa, então, para espíritos superiores, uma missão específica, a qual a pessoa vem com aquela missão, não sei se é dentro de alguma mediunidade ou não, enfim, pode ser, né? Médium ou não, né? Pode ter missões importantes, mas me parece uma coisa mais, né? Tá bom, Bela? Beijo. Eu concordo com você que você falou aí, mas só que é assim, olha, veja bem o que eu estou dizendo pelo texto, para Deus, a Deus. Tá. O que coloca na 5.7, no 5.7.1. Só os espíritos elevados desempenham missões? Ó, as importâncias das missões correspondem às capacidades de elevação do espírito. O estafeta, que é aquele auxiliar do general, que leva o telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da do seu general. Quer dizer, é aquela maneira que você colocou assim, do seu ponto de vista, a respeito que a gente pensa sempre nessa questão, mas para você talvez não, mas para Deus você está fazendo a parte da missão. Essa parte que nós fazemos, você faz, que nós fazemos de ajudar outras pessoas, de colocar, nós estamos sendo um instrumento que Deus utiliza às vezes para alcançar aquela pessoa, entendeu? Ou no próprio grupo mediúnico, quando estão atendendo as entidades espirituais, não estou querendo aqui dizer assim, não nesse sentido, mas olha, que ele coloca desde o estafeta, ele também está fazendo a perfeita missão, que é levar o recado para lá e para cá, e também uma missão simples, mas faz parte do desígnio de Deus para que as coisas aconteçam, né? Que faz parte da evolução, né? Então, tudo da maneira de colocar. Eu estou trazendo a questão do texto, né? Aqui que está sendo colocado aqui, né? Sim, entendi. Quer ver, ó, 573, ó. Uhum. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ó, em instruir os homens, em lhes auxiliar ao progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes.
O que cultiva a terra está cumprindo a missão. Ele pode dizer, não, eu estou fazendo aquilo, ele está cumprindo a missão. E ele vai colocando, ó. Ele desempenha tão nobre missão como que governa ou que instrui. Tudo que a natureza se encadeia ao mesmo tempo, que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, ó, cada um. Ah, tá. Porque todos podem ter alguma utilidade. Então, por mais que eu entendi o teu raciocínio, porque a gente sempre fica pensando assim, eu também concordo, eu vou dizer que eu sou missionário. Eu tenho meio assim de falar missão, sei lá. Mas só que, veja bem, pela presença de Deus, nós estamos cumprindo o desígnio de Deus, né? Vamos dizer assim, por mais simples que seja, né? Quando a gente chega nas pessoas, conversa com as pessoas, nós estamos cumprindo uma tarefa aí, uma missão, um desígnio de Deus, né? E ele usou como missão, só que aí, por isso que ele separa bem essa questão das missões excepcionais, né? Claro, a gente pensar assim, né? Porque senão a gente fica sempre pensando, só estou na prova, só prova. Claro, sempre nós estamos sendo colocados em prova, né? Queria falar, pode falar. Não, estava te ouvindo. Sim, entendi. Uhum. Não, é só para a gente trazer para dentro do contexto que é Uhum. colocado no estudo, né? Assim, Uhum. Você pode dizer assim, olha, eu acho que eu tenho que ser, eu sou um simples instrumento de Deus, né? Humilde, simples, tudo bem, né? Porque senão a gente fica, porque fulano. Não, então aí não, né? Porque assim, a gente vai se aperfeiçoando e vai trabalhando tanto com isso que aí você meio que normaliza isso pra gente, né? Pra gente é normal, né? Você ficar ajudando as pessoas o tempo todo, então, daí por isso que eu penso, a missão, não sei, mas assim, pelo lado que você explicou, sim, daí seria, né, isso tudo que se faz. Tem um texto, né, que o Kardec coloca ali, né? Da É. maneira que é colocado ali, que os espíritos colocam ali, a gente pode entender que uma pequena missão, aquilo que eu disse. Às vezes, essa escolha que você deu, essas provas, essas dificuldades, essas coisas que é colocado ali, elas são exatamente o objetivo que nós escolhemos para nós melhorarmos e ajudarmos os outros. Quer dizer, é uma prova que faz parte de um projeto, né, maior, para nos ajudar, né, para nós ajudar outras pessoas. Porque, inclusive, se a gente vem com mediunidade, por exemplo, tá certo, a gente aprende que você vem com mediunidade para você utilizar ela como um bom instrumento para lhe ajudar a auxiliar as pessoas e, né, reparar os erros, fazendo o bem, né, cobrindo o mal que você fez, né, anteriormente. Isso. Então, nossa, perdi você aqui na imagem. Deixa eu ver onde é que você está aqui, Pedro. Ué, só para nós dois aqui. Não, eu fui mexer aqui no computador e perdi a imagem. Deixa eu pegar aqui de novo. Bom, enfim. Então, então é isso. Então, você pensa naquela linha de raciocínio. Aí, às vezes, aí que entra nós, que nós estamos falando de orientar as pessoas. Às vezes a pessoa vem com essa prova, com essa, vamos dizer assim, da mediunidade, com toda a dificuldade para superar isso, ajudar as pessoas, e ela foge disso, né? Não aceita. Né? Aí percebe. Tem bastante disso, né? Muita gente faz isso, né? Sim. Não seria que o texto que ele colocou ali, que são pessoas que faliram nas suas missões, né? Isso. O objetivo, então, ou faliu. Pô, você veio com tudo isso aqui e tal, com toda ali, pediu, foi orientado, você foi... E aí você não quis saber de desenvolver, não quis saber de estudar, por mais que as pessoas chegaram, tentaram chamar você para o estudo, chamar você para desenvolver isso, do carro você não quis. E aí, quando você desencarna, puxa vida, perdi, né? Você faliu, né? Uhum. Faliu naquela missão que era você utilizar esse instrumento, né? Um instrumento que Deus colocou para você ajudar outras pessoas, ou até para você te ajudar você mesmo, né? E você não conseguiu executar. Falência, né? Eu achei interessante também o comentário ali, quando ele fala sobre os pais, né? E tem uma parte ali onde ele fala assim, uma das opções ali que ele fala,
quando, por exemplo, o pai falhou, não deu o auxílio necessário, o amparo necessário para os filhos, e daí tem uma hora ali, que eu acho que é isso, que eu me lembro ali, e mesmo assim, os filhos conseguiram se superar e conseguiram se dar bem na vida, por exemplo, e daí o Kardec perguntou, né, como é que fica em relação aos pais? Aí a resposta, acho que é 583. 3. 83. Você quer ler de novo, Pereira? Ó, são responsáveis os pais pelo transeamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que ele dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito do pai se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Quer dizer, às vezes ele até escolheu, né? Ele falou, não, eu quero, espírito, talvez por algum problema qualquer que tenha, eu quero que ele venha, que reencarne com a minha família aqui, como filho e tal, para me ajudá-lo. Mas aí ele não consegue, né? Aí ele não é responsável. Só que daí, se ele consegue também, ele teria muito mais mérito, né? Sim. E aí ele faz o item A na outra questão que você falou, ó. Uhum. Se um filho torna homem de bem, não obstante a negligência e os maus exemplos do seu pai, tiram eles aí alguns? Sim. Quer dizer, é interessante essa questão, né? Porque o pai também pode ser responsável pelo filho. Né, mas, por exemplo, assim, ele foi negligente, mas mesmo assim o filho por si só se deu bem. O pai teria o mérito? Daí, aqui a resposta é meio assim, né? Ó. Tira algum proveito? Deus é justo. Então, é isso aí que eu fiquei pensando, Deus é justo, tá? Mas eu não sei se ele vai ter mérito, porque ele não colaborou com aquilo ali, né? Sei lá. A partir da justiça, né? Dá para entender isso. Né? Não, pode ser até que o pai, ele realmente foi negligente, sabe? Então, em função disso, dessa negligência, por a falta dele ter, né, de ter, não ter auxiliado, Deus é justo o quê? Ele vai ter que ter uma reparação, ele vai ter que reparar isso, não é verdade? Dá para entender isso, né? Em termos de justiça, ele vai ter que... Deus é justo? A resposta é muito curtinha aqui, não desmembra, né? O que você deduz? Eu deduzo isso que você falou, eu acho que tem que... eu acho que vai ter que contar primeiro que ele falhou na missão dele, né? A missão dele era educar, não conseguiu, e o filho, por alguma tendência, superou tudo isso. Então, ele vai ter que responder, sim, na sua consciência, né? Porque... Uhum. Mas nessas questões aí na 583 aqui também ficou bem claro, né? Que também do outro lado, né? Que se o filho, por mais que ele orienta tudo, ele tem o livre-arbítrio, né? Quando chega a certa idade, ele resolveu escolher. Mas daí realmente o problema não é, o pai fez o que tinha que fazer, que ele tem que prover até um determinado momento, né, principalmente na idade de educação, de amparo, né, depois que a pessoa é adulta, eu acho que daí já não, né? Porque daí já tem o livre-arbítrio, né? A escolha dele, Exatamente. né? Deixou se levar, né? Mas o mérito está de, pelo menos, plantar uma sementinha, né? Dar uma, né, para o filho, para dar um exemplo, né? E, normalmente, às vezes, a gente pensa assim, já vi filhos, assim, às vezes, que diziam, assim, conhecidos, assim, mas aí sempre fala, puxa, meu pai, né? Aí quando o pai desencarna, meu pai tem sempre um exemplo assim, quer dizer, eles sempre guardam aquilo, né? Naquela educação que teve, daquelas orientações, por mais que ele desvie para o caminho errado, ele vai guardar isso. Né? Uhum, sim. Então, eu até vou ler a 52 de novo, que é aquela que ele faz, pode considerar a missão, a paternidade, sem contestação possível uma verdadeira missão, ó, e, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil,
e delicada, que se torna propício a todas as infecções. Aí, ó, muitos há, no entretanto, que mais cuidam de arrumar as árvores do seu jardim, Ah, pois é, e de fazer dar bons frutos em exatamente. abundância do Que é o que egoísta. formar o caráter do seu filho. É, E se vier a sucumbir por culpa deles, olha, suportarão o desgosto resultante desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que eles estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha só. dá para perceber que uma das grandes missões mesmo, né, dessa encarnação é dos pais, Sim, né, da mãe e do pai, dos dois, né, igual. Eu é, acho que de igual para igual, né? com certeza. Mas aí que fala é igual. Sim. Então, a gente vê hoje em dia essas questões aí Nossa, é muito dessas terrível. famílias desestruturadas, né? Terrível. E aí, às vezes, a gente vê, hoje é comum, principalmente no meio do esporte e da artística, ter vários e vários irmãos, filhos com pai, com mães diferentes, né? Pais. Então, vira uma confusão, né? É complicado isso, né? Você imagina, às vezes hoje a gente vê assim, um fulano tem um filho com fulana, e depois o fulano tem um filho com outro fulano, aí o fulano tem um filho com outro. Poxa, é confuso isso para mim, sabe? Você imagina essa cabeça. Ainda assim, o problema é o seguinte, né? Se a pessoa tem um filho, independente, né? Teve filho com um, terminou, separou e tal, mas a questão tá cuidando, É. tá amparando, tá dando atenção. Mas não é só cuidando materialmente, moralmente falando, né? Que também Exatamente, de se tornar uma pessoa de bem, né? exatamente. É o apoio. É Só que, ó, sinceramente, né? Isso é bem complicado hoje em dia. Sem complicadíssimo. contar a agressão com as crianças, né? Como aparece isso? Que as pessoas, os adultos não têm, nossa, a gente ouve muito essa questão de agressividade dos pais com as crianças. Esse tempo atrás eu vi aí uma reportagem aí, um pai, parece que uma criança de 2 anos, maltratava ela com chute, com coisa horrível, né? Poxa, não tem sentido nenhum. Então, olha, você imagina, né? Que Fica coisa. pensando o que aparece, né, e o que não. Não, a gente vê isso aí mesmo. Então, mas a gente vê também do outro lado, né? A gente vê aí essas mães abnegadas aí ajudando, né? Tem o outro lado também, né? Tem. Esses abrigos também que apoiam essas crianças, né? Que percebe aí, ó, né? Essas vestes aí, essas pessoas que cuidam também, né? É que realmente o que mais chama atenção não adianta, até a gente cair nessa, né? Sempre vai ser a questão negativa, né? A gente A sempre negativa chama a atenção, né? chama atenção porque você fica preocupada, eu falei, nossa, fica mais indignada, né? E daí, quando a pessoa está fazendo tudo certo, está tudo certo. Então, não te chama atenção, né? Então, até parece que nem acontece, mas é que nem você falou, realmente, tem bastante apoio, né? Nossa, Também. tem tantas instituições aí, né? O movimento espírita, até pouco tempo atrás, tinha muito isso, né? Dava muito negócio de creche, né? Até naquela questão lá do hospital, lá, e ultimamente eu vejo assim um pouco meio parada com isso, né? Mas eu acho que deveria incentivar mais isso, né? Criar essas instituições para ajudar, né? Crianças, né? Sim, com certeza. As pessoas com problemas mentais. Então, o movimento espírita ele ficou um pouquinho meio, né? Meio ajuda indiretamente, mas não se envolve diretamente. Eu deveria se envolver também. Eu acho que deveria, sim. É uma coisa que faz falta, né? Faz falta, Se né? envolver diretamente com esses apoios, né? Mais direto, eu acho. Porque você pode ver, assim, por exemplo, os evangélicos, a Igreja Católica, por mais que eles buscam dinheiro, pegam dinheiro, tudo lá, mas eles têm esse apoio aí desses lares aí, né? E, Uhum. o Espiritismo ficou um pouquinho meio à parte, né? Tímido nessa questão, Tímido né? nesse sentido, né? As pessoas agem diretamente, que nem você faz a coisa diretamente, porque, não sei, não tem, assim, um trabalho, assim, que coletivo, né? Seja institucional, né? Que venha de linha institucional, né?
um pouquinho meio fora disso. Pois é, é uma coisa meio geral das casas espíritas, né? É verdade mesmo. Eu acho que deveria ter voltar um pouquinho mais as pessoas e, e dedicar um pouquinho mais a essas questões. É, eu concordo. Assim, sinceramente, eu gostaria de fazer esse tipo de trabalho, mas é que a gente ainda é envolvido com trabalho, né? Que nem você também, eu também, a gente meio que depende de trabalho, né? De trabalhar. Mas se um dia não tivesse se ocupando tanto com o trabalho, tivesse mais tempo, não seria difícil de se envolver e fazer alguma coisa, né? Tipo dessas ONGs, né? Seria uma ONG, podia ter várias ONGs, tipo uma ONG dessa aí, né? Então, mas tem bastante gente, viu, Ana, que pode dedicar lá uma hora por semana, 2 horas por semana, sei lá. É questão de ter uma linha, né? Vamos dedicar uma hora no sábado, uma hora no domingo, sei lá, uma coisa assim, uma terça-feira, sei lá. Trocar uma atividade dessa que a gente faz, eu tenho muita atividade na casa, trocar o horário, trocar o horário desse para dedicar a esse tipo de atividade mais direta. Se bem que às vezes a gente tem outro trabalho que a gente faz que faz parte também do nosso projeto, da nossa missão aqui no mundo, né? Mas a gente tem que incentivar isso, né? Incentivar grupos para fazer isso. Seria um projeto bacana, né? É, Abrir mais isso, né? acho que a gente tem que abrir, né? Mas nunca é tarde, né? Para Não, trabalhar dessa forma. verdade. Bom, hoje nós temos outra atividade em seguida, né? Então, pois é, até bom dar uma respirada aí, deixa eu terminar, dar uma respirada para outra reunião aí. Tudo bem? Tudo bem aí, tranquilo, né? Podemos encerrar? Podemos? Você faz a nossa oração de encerramento? Uhum, faço sim. Então, vamos nos concentrar nesse momento, já relaxar para esse fim de atividade de sexta-feira, cumprindo a nossa missãozinha de um pouco mais de aprendizado, que é bem importante, e seguirmos agora o final de semana mais tranquilos, em paz, agradecendo essas oportunidades de estudo sempre, cada vez com essas pinceladas de conhecimento que vamos continuando, né, a moldar o nosso espírito, nossos comportamentos, relembrar questões importantes que foram relatadas pelo Kardec e continuar executando as tarefas da melhor forma possível, sempre cientes, se relembrando desses aprendizados, de melhorar nossas atitudes, os nossos pensamentos, e assim, sempre reforçados por esse aprendizado contínuo através desse estudo. Obrigada, Pai amado, nosso Mestre Jesus, nossos mentores desse estudo, e que possamos ficar em paz e ter um ótimo final de semana. Que assim seja. Que seja.